TV Codó, a imagem da gente. Ok, minha gente amiga, hoje é terça-feira, que dia é hoje, hein? Hoje é terça-feira, dia 20. Dia 20 de setembro de 2011. Como o tempo passa rápido, né? E a minha felicidade está vendo sorridente aqui. É pelo que a gente escuta nos corredores da emissora dos nossos companheiros. Por isso, a nossa reflexão de hoje quer dizer para você o seguinte: a outra mãe. Neide, ela tinha mais ou menos 14 anos. Eu vou ler essa reflexão para você, vou dizer essa reflexão para você depois do início do programa. Depois do início do programa, eu vou abrir o programa e, como eu fiz da outra vez, e vou voltar com a reflexão. Porque eu estudei tudo, menos japonês. Você entendeu? Menos japonês. Meu querido Michael, você me dando prazer, agora sim, você me dando prazer da audiência com a sua TV ligada. A outra mãe. A Neide tinha somente 14 anos quando resolveu deixar a roça e tentar a vida na cidade grande. Ela chegou no Rio de Janeiro e, sem qualificação nenhuma, não sabia nada, não tinha qualificação profissional nenhuma, ela teve algumas dificuldades. A minha avó admitiu a Neide em sua casa e ensinou a cozinhar. Assim, ensinou a Neide a arrumar a casa e até a andar pelas ruas sem medo. Os anos se passaram e, quando eu tinha somente 3 meses de vida, a Neide foi morar conosco e ser a minha babá. Mais anos se passaram, nasceram meus irmãos, algumas babás chegaram e foram embora, e Neide ficou. Babá de 3 crianças, com pouco mais de 1 ano de diferença entre si. O que é uma babá, hein? É alguém que é paga para trocar fraldas, levar as crianças à pracinha, brincar, pôr para dormir? Pois é, eu acho que Neide nunca foi minha babá. Não que ela não tenha feito tudo isso, mas nunca o fez como babá somente. A Neide me ensinou, por exemplo, a fazer conta de dividir. E no ano seguinte, ao meu irmão. E no ano seguinte, à minha irmã. Isso foi uma daquelas coisas interessantes da vida. 3 filhos de um economista brilhante e uma advogada com pós-graduação na Alemanha, estudando em um dos melhores colégios da cidade. Mas que se aprenderam a fazer conta com aquela outra mãe, a que viera da roça e não tinha nem o 2º grau completo. Por vezes, a minha mãe, que trabalhava fora, tentou convencer Neide a voltar a estudar. Ela quis que ela aprendesse a dirigir e lhe ofereceu um carro de presente. Ela, porém, recusou. Na época, eu lembro que me revoltava com a inércia de Neide. Eu queria que ela evoluísse. Mal sabia que ela desempenhava com maestria a profissão que tinha escolhido abraçar: ser a nossa mãe. O tempo passou. Nós crescemos. Um dia chegou a notícia: o pai de Neide, diabético, precisava ter parte de sua perna amputada. Nossos cuidados iam ser necessários e a mãe de Neide, já uma senhora, não teria condições de tomar conta do marido sozinha. Foi assim que, aos 17 anos, eu tive que me despedir da minha segunda mãe, que depois de quase 30 anos na cidade com minha família, precisou voltar para a roça. Ela nunca teve filhos biológicos, mas seria tolice dizer que ela não foi mãe. Ela foi a melhor mãe que uma criança pode ter. E eu fui a criança mais feliz do mundo por ter sido criada, não por uma, mas por 2 mães maravilhosas. O texto retrata a homenagem de uma pessoa agradecida a alguém que, em sua vida, representou um grande papel. Em muitas vidas ocorre assim: serviçais são contratados e surpreendem pela dedicação com que desempenham as tarefas muito além do próprio dever. Quase sempre são espíritos amigos que se comprometem a zelar pelos seus afeiçoados. Surge então na afeição de criaturas que se transformam em anjos guardiões de vidas e atravessam os anos em total dedicação.
Estão com os seus tutelados no primeiro dia de aula, segurando-lhes a mão, verificam se elas fizeram a lição de casa, inspecionam o banho dos menores, preocupam-se com os horários das refeições e também com os horários dos remédios. Acompanham as festinhas e muitas vezes se transformam em confidentes dos adolescentes quando eles começam a namorar. Nós temos, nos tempos da escravatura, eram chamadas de amas de leite, hoje de babás. O nome é verdade? Não importa. O que importa é reconhecer que Deus coloca em nossas vidas seres especiais no auxílio à nossa tarefa de pais e mães. Cumpre-nos reconhecer-lhes as presenças e lhes render as homenagens do coração que goza da aventura de merecer o seu apoio para a sagrada missão de orientar os próprios rebentos. Senhoras e senhores, Cidade da Gente. Muito bem, a Cidade da Gente, notícia por inteiro na metade do dia. Olha, minha gente amiga, na televisão, a nossa co-irmã de ontem, a Palmeira do Norte, fez uma entrevista com o ex-prefeito Ricardo Acher. E o Ricardo Acher, surpreendentemente, né, me parece que foi, não tenho certeza se foi o próprio companheiro apresentador Edmilson Filho, o Pé de Queijo, ou se foi um ouvinte, um telespectador que ligou e fez a pergunta ao ex-prefeito Ricardo Acher se ele, por um acaso, teria coragem de se coligar ao empresário Francisco Carlos Oliveira. Você sabe o que ele respondeu? Ele disse simplesmente o seguinte: claro, se for para o bem de Codó, eu me coligo ao Francisco Carlos Oliveira. Esse ditado popular, fazer bem, é o chamado ditado fazer bem e não olhar a quem. Quem é evangélico aí, quem goza da religiosidade, sabe muito bem o que eu estou falando. Fazer o bem e não olhar a quem. Bem pode decorrer do texto bíblico do sábio Salomão: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos anos o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Está em Eclesiastes 11.1, não é? Muito bem. Isto é, porque o bem, quem faz num dia, é semente de felicidade para o dia seguinte. Eu ainda, porque a melhor parte da vida do homem é feita de pequeninos fatos de amor. Jonas Neto, cadê o BG, Jonas Neto? O nosso programa de hoje, vamos fazer uma enquete aqui. Aliás, esse negócio de enquete é uma especialidade do Jonas Filho, não é? Eu costumo sempre dizer isso. Quando cheguei em Codó em 2000, há 11 anos atrás, eu criei essa história das enquetes no rádio. Na época eu era diretor da Rádio Dourado. E hoje todo mundo copia. Né? As pessoas, eu me sinto feliz com isso. As pessoas todas fazem enquete, eu me sinto feliz com isso porque eu lembro de mim mesmo. Quando ouço alguém fazendo uma enquete, eu digo: ah, meu Deus, quando eu cheguei aqui, isso não existia. E é por isso que eu me sinto honrado, por isso que tem algumas pessoas, alguns companheiros de comunicação, exemplo, o Pé de Queijo, Edmilson Filho, que me chama de professor. E eu me sinto muito honrado com isso. Mensagem chegando aqui no celular, a gente esqueceu de ligar o celular, viu? O nosso diretor de jornalismo está aqui. Mas o nosso programa de hoje quer saber o significado da palavra bem. O ex-prefeito Ricardo Acher disse na entrevista que se for para o bem de Codó, preste atenção, Jonas Neto, se for para o bem de Codó, ele coliga com o empresário Francisco Carlos Oliveira. Mas esse não era, esse Ricardo Acher não era quem ficava há pouco tempo atrás mandando com que os seus locutores, seus apresentadores da sua emissora de rádio chamasse o empresário de o homem do avião. Ele só se referia assim: o homem do coco, o homem do helicóptero. Agora coligaria com ele pelo bem de Codó. O que seria o bem? Que bem é esse? Que história é essa? Eu quero ouvir você. Eu quero ouvir a tua voz. Você vai ligar para cá. O telefone famoso da TV Codó é o 3661-1147 e me diga: Ricardo Acher estaria pensando em fazer o bem para Codó? Fazer o bem sem olhar a quem? O Ricardo Acher estaria querendo mais alguma coisa. Por quê? Por que esse carinho repentino agora pelo bem de Codó? Pelo empresário Francisco Carlos Oliveira? Por quê? Você vai dizer. Você vai fazer o final da história do Cidade da Gente de hoje. 3661-1147. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Maria. Maria.
Você fala de onde, Maria? Da Vila Camilo 2. Olha, Maria, você vai concorrer aqui ao ingresso do showzaço do Parangolé, viu, Maria? Tá bom, meu bem, Só pela participação. Você acha que o significado de fazer o bem, o Ricardo acha que falava mal do empresário Francisco Carlos Oliveira, diz que agora coliga com ele, vira amigo dele para fazer o bem de Codó. Você acha que tem ligação ou o Ricardo estava querendo fazer o bem para ele mesmo? Estaria pensando em fazer o bem para ele mesmo? Para ele mesmo, lógico. Ah, para ele mesmo, é? Com certeza. Você acha que o ex-prefeito Ricardo Vaz está pensando em fazer o bem para ele mesmo? Não é bem para Codó, não, não é? Nunca. Muito bem, Pra querida. A sua participação foi muito importante aqui para nós. Tá. Ei, Jonas. Oi, querida. Eu quero falar com você sobre a respeito da falta d'água que está tendo aqui na Vila Camilo 2. Na Vila Camilo 2? Isso, que a gente, assim, mais ou menos um mês. Sei. A água vai embora 7 horas da manhã e só volta 9, 8 horas. Sei. E aqui no bairro a gente tem uma caixa bem grande. E a gente quer saber por que essa falta d'água. Sei. Muito bem, querida. Tá feita a sua reivindicação. Nós vamos gritar aqui para vocês e você depois me retorna para dizer se a água chegou aí ou não, viu? Tá bom. Beijoca no coração. Obrigado pelo carinho. Dê tudo certo. Obrigado pela audiência de vocês. De nada. Sejam felizes, fiquem com Deus. Alô, Paulinho McLaren. Alô, Paulinho McLaren. Se assumiu o SAI aí, tem que resolver. O pessoal aí tá reclamando. Você tá vendo aí na Vila Camilo reclamação, faltando água. O ser humano não vive sem água. Não tem jeito. O ser humano não vive sem água. Alô, Paulinho McLaren, diretor do SAI, o Serviço de Água e Esgotos Autônomo do município. O telefone nosso, você pode ligar para nós, fazer contato. Eu vou pedir à produção que faça contato agora com o Paulinho McLaren, para ele tentar nos dizer o que está acontecendo. Alô, Paulinho McLaren, 3661-1147 é o telefone famoso da sua TV Codó. Você liga para nós. Alô, boa tarde. Boa tarde, Jonas. Quem fala? É Antônio Carlos, da Rua do Puraqué. Antônio Carlos, tudo bem contigo, Antônio Carlos? É um prazer assistir teu programa, que ele é o líder de audiência, Jonas. Muito obrigado, Antônio Carlos. Diga-me lá, Antônio Carlos, conte-me tudo e não me esconda nada. Eu queria participar da enquete. Você acha que o ex-prefeito disse que... Você sabe que ele mandava falar o tempo todo mal do empresário Francisco Carlos Oliveira. Ele só se referia àquele homem do avião, aquele homem isso, aquele aquilo. Agora ele disse que coliga com o Chiquinho pelo bem de Codó. Você acredita nisso? Qual é a sua opinião? Acredito não, porque ele não tem moral para falar isso que ele falou na televisão ontem. Isso é só balela, o que ele repetiu ontem. Só balela? Só balela. Ele não tem moral, ele só quer saber dele, do bolso dele. Essa historinha de um bom moço, sei. Isso é para quem não tem juízo, para quem não tem mentalidade. O povo de Codó sabe, o povo de Codó é sábio. Ricardo, acha, você não tem mais vez. Vai lá para Barreirinhas, que lá é seu lugar. Lá para onde? Barreirinhas. Para Barreirinhas. Isso. Você acha então que ele não está naquela de fazer o bem sem ver a quem? Você acha que não existe isso? Não existe. Muito bem. Não existe. Ontem eu fiz uma pergunta para ele na televisão, só que não passou a pergunta para ele. Eu quero fazer agora essa pergunta no ar para o Ricardo Acha. Sei. É porque Ricardo Acha, se um dia você for presidente de Codó, você vai contratar a caçamba para recolher lixo ou vai deixar como você deixou Codó? É uma pergunta que fica no ar. Quando você for em outra TV, responda, por favor. Muito bem, Antônio Carlos. E só um minutinho. Ele falou também, na gente de endemias, esse trabalho não existe mais. Ele está mal formado, porque o índice de dengue em Codó está abaixo do que o Ministério da Saúde pede. O de endemias está 100%, está abaixo do índice. O Codó está livre de dengue, livre de calazar, de manhose. Então, ele está mal informado. Que informa, Ricardo Acha? Para o microfone. Um abraço, Jonas. Um abraço forte, Antônio Carlos. Sucesso para você. Seja feliz. Fica com Deus. Um abraço. Fica com Deus. Deus te abençoe. Olha, minha gente amiga, policiais militares são treinados a usarem armamentos não letais. Chama-se taser. O nome da é taser. Né? Aí tem um princípio básico, quando se atira, se diz taser, taser, taser. Não é? É uma propaganda violenta ao fabricante da arma. O nome da arma chama-se taser. É a mesma coisa que atirasse de metralhadora e dissesse metralhadora, metralhadora, metralhadora. Eu não entendo porque que é esse taser, taser, taser. O de revólver, 38. 38, 38, 38. Bom, mas mesmo sem entender, o treinamento aconteceu no auditório da Associação Comercial. Quem tem os detalhes é a belíssima repórter Loura.